Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. A história de agora, o fato de agora é um fato real que ocorreu com meu pai quando ele era jovem. Eu vou falar sobre confissão. Meu pai era católico, não deixou de ser católico por causa disso, desse ocorrido, mas foi uma coisa um pouco chato na época, né? E a gente às vezes fala tanto em confissão, em religião, eu sei lá, né? Mas o templo de Deus é nosso coração, nosso pensamento, não é uma casa. Porém, as Sagradas Escrituras trazem partes que mandam a gente se reunir em várias pessoas e orar, buscar a Deus. Outra parte, ela diz que a gente deve se trancar em nossos aposentos e buscar Deus em silêncio. E assim vai, né? Aí cabe a cada um julgar do jeito que ele quer, entender do jeito que ele quer e fazer do jeito que ele quer, porque existe o livre-arbítrio. E a confissão, ela tem amparo bíblico, né? Muitas vezes nós buscamos uma coisa da lei do nosso país, né? Será que isso tem amparo jurídico? O que quer dizer um amparo jurídico? Será que eu vou conseguir ganhar aquela questão quando estiver lá com o juiz? Vai estar na lei para ele me garantir isso? E a religião, a fé é a mesma coisa. A nossa fé cristã está baseada na Santa Bíblia. E é dali que a gente tira o caminho. Existem muitos caminhos errados por aí, se for olhar lá. Mas a confissão, eu mesmo vou falar, confessei quando eu tinha 13 anos, que eu fiz primeira comunhão, nunca mais confessei. E nem pretendo, eu confesso com Deus. E quando estiver do lado de lá, vou confessar pessoalmente com Ele. Bom, se os pecados são bastantes, eu não sei aí se vou ser perdoado, né? Mas vou tentar. Mas vou à história, né? Da confissão, né? A confissão, ela tem amparo bíblico, sim. Em João, capítulo de 1 a 9, que ele diz que a gente tem que confessar nossos pecados para preparar nossos caminhos para Deus, para a casa do nosso Pai. Daí a gente entende que é a confissão que eu faço, né, com Deus. Vamos mais à frente, nós encontramos também em Tiago 5, 16, 5:6, que fala que devemos confessar nossos pecados uns aos outros e orarmos juntos para buscar o perdão. É mais ou menos assim. Então ela tem sim um amparo bíblico. Mas eu, porém, não confesso com padre, com ninguém, confesso com Deus. Aí eu vou à história da confissão. Meu pai me contava que naquela época eles eram jovens e eu acho que antigamente, bem no tempo deles, os jovens saíam era muito mais, se divertia era muito mais, né? Porque não existia televisão. Hoje prende as pessoas dentro de casa, né? Você vai numa cidade pequena, você não vê nem, quase ninguém na rua, tá todo mundo na internet, né? Tá todo mundo plugado, mais ou menos assim. É, os dias de hoje. Naquela época não existia televisão, então eles tinham que sair, né? Cansava de ficar ouvindo rádio, eles saíam, namoravam, dançavam baile. Isso se passou na cidade de Bananal. E vivia uma vida intensa, além de trabalhar muito. Aí teve um carnaval, eu creio eu que as pessoas, né, os rapazes, as moças, eles estavam ali na flor da idade e namorando bastante, passeando bastante. Deve que algum beato desse, muito do tempo passado, que já era antigamente isso, né, se implicou com aquilo e deve ter ido reclamar para o padre. E o padre decidiu tomar uma atitude, né, porque os padres que vieram do. Isso foi nos anos 1950, 60, até meados de 50 para 60. Naquela época, os padres ainda estavam com restos de poder, né? Vamos dizer assim, daquele tempo da monarquia, daquele tempo que eles mandavam, eles eram lei. Então, ele ainda tinha
um restinho disso com eles ainda, né? Até por formação educacional do povo, que fazia um pouco tempo aí, que se você fosse ver, fazia 50 anos que o Brasil era uma república nessa época. Então, o padre da cidade fez uma missa após o carnaval, após a missa quarta-feira de cinza, ele marcou aquela que marca, põe a cinza aqui, ele marcou uma missa na cidade e anunciou, convidou todas as pessoas, disse que ia ser uma missa especial. Se chamava Monsenhor Sidney, era coisa assim o nome do homem. Era um bom padre, né? Era o que a sociedade mais velha esperasse que ele fizesse, e ele fez e não estava errado. Aí, mas não estava errado em tentar, talvez, achar que os jovens parassem um pouquinho, voltassem mais um pouco para a religião e seguissem um caminho aí, né? Mas eles também não estavam num caminho tão errado, estavam só vivendo. E nisso ele fez a missa, começou a rezar, fazia a homilia, que se falava, né? Que se diz. Era um padre muito sério, muito bravo. Ele logo começou, chegou no sermão, ele abriu o sermão e o sermão era isso. Ele começou a falar sobre as diversões deles, os namoros deles. Só que ele cometeu um grave erro pela igreja até católica, se fosse hoje. E se naquela época alguém denunciasse, né? Ele começou a falar sobre os namoros, sobre a pegação dos jovens. Ele falava dos lugares, segundo meu pai me contou, falava do jeito da pessoa e falava olhando para você. A igreja inteira sabia que ele estava referindo àquele homem, aquele rapaz, estava referindo àquela moça, aquela mulher. Dali ele desceu a lenha, né? Eles ficaram que naquele tempo essas coisas eram levadas muito a sério, né? Tinham que ser muito bem escondido. Ele tornou público numa santa missa, porque eles haviam confessado, né? Para ele, né? Confessado uma coisa que talvez nem pecado é, né? Penso eu. Mas tudo bem. Eu não sei o que houve com as outras pessoas, outros jovens, outros homens, outras mulheres que estavam ali. Mas aí meu pai, desde esse dia, ele nunca mais confessou. Continuou católico, tinha sua fé em Nossa Senhora Aparecida, em Deus, em Jesus Cristo. Era um homem que sabia viver, mas ele nunca mais buscou a confissão. Me lembro que nos seus últimos dias de vida, eles estavam lá no hospital, algumas irmãs de caridade, e ele tomou hóstia, né? Sim. Mas confessar, não. Ele dizia que ele confessava com Deus, iria confessar com Deus. E eu confessei uma vez só, nunca passei por isso, mas também não pretendo me confessar. Mas não tenho nada contra as pessoas que confessam e que acreditam nesta confissão. Como diz, a fé está dentro de nós é que fazemos as coisas. Porém, às vezes tem coisas, né? Porque você vai à igreja todo mês confessar a mesma coisa que disseram para você que é pecado. E você vai fazer de novo. Então não adianta. Então a confissão só se você não for fazer de novo, né? E como no nosso mundo não há santos, então sempre teremos pecados. É o que penso. Mas é você que é um católico que gosta de confessar, de seguir, vai em frente, e cada um fazendo a sua fé conforme ele entende, né? Mas é muito importante a gente buscar a palavra de Deus. Antes de a gente criticar um sistema, a gente tem que buscar a explicação para esse sistema, né? Como eu busquei aí, a confissão ela tem amparo bíblico, sim, em 2 capítulos, em 2 apóstolos, mas, porém, eu mesmo não confesso.
Peço que você dê o joinha, me siga no canal. Agradeço a você que assistiu até o fim este vídeo. E por favor, dê o joinha, me siga no canal, toque o sininho. E dê sua opinião, fale o que você pensa da confissão, se ela é necessária ou não, sem ofender a fé de cada um, né? Cada um tem que ser cada um tem que seguir a sua fé, o seu caminho em Deus ali, no que ele escolheu. Se ele estiver errado, uma hora Deus vai falando com ele, ele vai se convencer, ele vai buscar a palavra de Deus e vai seguir ela. E é o que vale, né? O importante é não estarmos fazendo maldade para o próximo, mas também não fazermos para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente faz o mal para a gente mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado por assistir o vídeo. Dê o joinha e me siga no canal.